Para nós é uma grande alegria, porque hoje temos aqui a presença de Dom Francisco, nosso bispo diocesano. E a gente, no nosso Pode Entrar de hoje, queremos conversar um pouquinho sobre vocação, aproveitar que é o ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, e conversar um pouquinho sobre a vocação aí com o nosso bispo diocesano. Seja muito bem-vindo no nosso podcast da paróquia São Judas Tadeu, Dom Francisco. É uma alegria recebê-lo aqui. Boa noite, meu caríssimo Padre Sérgio. Boa noite, obrigado. Igualmente uma alegria estar contigo e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento, sob a proteção de São Judas Tadeu, que ele cuide de cada um de nós. Amém. À direita e à esquerda nesse momento, não é verdade? Dom Francisco, e falando sobre vocação, nesse ano vocacional, queremos saber de onde o senhor é, como é que surgiu a sua vocação? Por onde vou começar, Senhor Jesus? Bom, eu sou um cidadão paranaense, de Ponta Grossa, no Paraná. Alguém que, desde a tenra idade, vivendo algumas quadras da igreja, numa paróquia chamada Paróquia Santa Teresinha, lá havia um sacerdote, melhor um seminarista na época, que reunia os jovens para jogar bola, para brincadeiras. Então, significa que lá pelos 7 anos, mais ou menos, eu já estava participando desse grupo. E consequentemente, eu acho que ali começou alguma coisinha. A um certo momento, me recordo o nome do padre, que já é falecido, chamava-se, e seminarista naquele tempo, chamado Isaías. Ele me perguntou: o que é que você vai ser na vida? E eu lhe disse: eu vou ser médico. Ele perguntou: por que você quer ser um médico? E eu disse: olha, o meu interesse é aliviar as dores das pessoas. Eu sofro com os que sofrem. E, portanto, eu vou ser um médico. Eu tinha facilidade nos estudos. Me recordo que sempre levei todos os prêmios. Naquele tempo era o famoso primário. Sempre eu tirava todos os prêmios na escola. Não estudava muito. E eu queria ser médico. E era, inclusive, vontade dos meus pais que eu fosse. E aí ele perguntou para mim: mas existe um jeito melhor de você ajudar ainda os outros, a curar certas dores que o médico não cura. E mas comecei a me interessar pelo assunto. Aí, um belo dia, ele nos levou até o seminário. E lá no seminário, além dessa conversa toda de que seria possível ajudar as pessoas de um jeito melhor ainda do que a parte simplesmente física do organismo, mas médico de alma, a cura interior, a partir daquele momento começou a brotar alguma coisa diferente em mim. E eu acho que, além disso, o fato de eu ter ido para o seminário também trouxe outras 2 perspectivas muito interessantes, além dessa semente que ele plantou. Lá tinha um belo campo de futebol e uma bela piscina. Ótimo. Juntou a fome com a vontade de comer. Então, basicamente, me recordo que a minha vocação começou mais ou menos assim. Tanto que é verdade que, com 9 anos de idade, eu fui para o seminário. 9 anos, dia 7 de fevereiro de 1964. 64. Faz um bom tempo já, né? Faz muito tempo. Pois é, né? Agora ele é bispo, né? Imagina. Passou pelo diaconato, depois o presbiterato, né? Ficou padre, e depois bispo. Quantos anos de bispo o senhor tem? Fiquei bispo em 2000, barbaridade, 77 para 2023, São 46 anos de sacerdócio. Bispo, fui convidado para ser bispo na metade de 2005, 18 anos, então já vai para 18 anos, está fechando agora 18 anos de bispo.
É uma história meio complicada, né? Meio complicadona, né? Mas Deus foi fazendo os seus caminhos, aqui Com eu estou certeza. com muita Nós alegria. ficamos muito felizes também de poder ter o senhor aqui no nosso podcast e gostaríamos, assim, na verdade, que hoje também servisse de inspiração para outros rapazes e moças que querem seguir o Senhor, né? Estamos vivendo o ano vocacional. O Senhor é nosso bispo, tem nos motivado tanto no ano vocacional. E temos, assim, procurado trabalhar bem aqui as famílias, naquilo que a gente pode, desde a catequese, o acompanhamento, fazendo retiros, encontros, e ainda temos tanto a fazer, mas também pelas vocações sacerdotais e religiosas, que a gente sabe quanto são importantes. E o que o senhor diria, assim, para nós nesse ano vocacional, né? Que tem esse tema tão bonito, né? Corações ardentes, pés a caminho, né? Hoje, para nós, né? Nós estamos gravando no dia da Crisma aqui na nossa paróquia e a gente sabe que o sacramento da Crisma é o sacramento da missão, o sacramento que nos leva, na verdade, a decidir-se por Jesus. Mas depois disso vem a vocação específica, né? O que o senhor diz para aqueles que ainda têm lá uma dúvida no Sim. coração? Ou o senhor coloca assim um pouquinho de, digamos, de questionamento nessa juventude que está acompanhando a gente? Na verdade, a você que nos acompanha, tem que levar em conta dois contextos diferentes. O primeiro é o grande contexto da grande vocação que todos nós temos, que é seguirmos Jesus Cristo. A vocação à santidade é o seguimento de Jesus Cristo, é discipulado e a missionariedade, ser discípulo missionário. Nós não escapamos disso, essa é a vocação comum de todos nós. Mas depois existe aquilo que você afirmava, é a vocação específica de cada um. Eu me recordo que quando nós determinamos na CNBB, numa assembleia da CNBB, esse ano vocacional, nós ficamos num primeiro momento com os bispos divididos. É um ano vocacional sacerdotal apenas, religioso, ou é um ano vocacional geral? O que é esse ano vocacional geral? Que abrange todas as vocações. Já o sacerdotal, o religioso, seria muito específico. E confesso que não foi fácil chegar a uma atitude bem clara nesse sentido. Qual é a razão? A razão é porque nós estamos, falo aqui em Santa Catarina, com algumas dioceses com dificuldade de vocações. O Rio Grande do Sul está mais difícil que Santa Catarina ainda. O Paraná ainda está bem vocacionalmente, por aquilo que nós conversamos. O Nordeste está caminhando relativamente bem também, mas existem muitos lugares, mesmo no estado de São Paulo, com dificuldade vocacional. Então havia uma certa pressão em caminhar nessa linha de um ano vocacional praticamente sacerdotal. Mas depois percebemos que não é possível caminhar só nessa linha. Mas é preciso abranger a todos, pelo menos nesse momento, em que a vocação laical é tão necessária, e a vocação do catequista, a vocação de um movimento eclesial, a vocação daquele que faz parte em qualquer contexto da vida da igreja, porque eu sei que nós temos um tempo limitado, a gente não pode exagerar, né? Mas em toda a vocação, portanto, nesse sentido geral, é a resposta que cada um deve dar. Então, nesse sentido, eu falaria a você que está participando, meu querido jovem, duas coisas. A primeira delas, em qualquer vocação que você escolher, você vai sempre sentir o amor de Deus na sua vida. Sempre vai sentir. Ainda ontem, quando em Joinville, na paróquia da Senhora de Fátima, tivemos a ordenação diaconal do Gabriel, eu lembrava na homilia uma afirmação que também é aqui do nosso padre venerável, padre Aloísio Boing. Aloísio Boing. E ele afirma o seguinte: em qualquer vocação que você está, naquela vocação que o Senhor o coloca, é ali que você tem o processo de santidade a ser realizado. É ali. A vocação sempre é um dom e uma graça de Deus. O que é preciso fazer? Acertar a vocação. Escolher a vocação. E a vocação, ela nasce na vida de uma pessoa, não porque um anjo do céu baixa e diz alguma coisa, mas pelas circunstâncias que a vida vai criando, pelo encontro com pessoas, as coisas vão se delineando. Então, nesse primeiro quadrinho
de informação que eu me refiro nesse momento é que na vocação que você está, sinta que realmente Deus o chama e ali você pode ser feliz com a graça de Deus sempre. Agora vem o segundo pontozinho. Mas na vocação que você escolheu, já está decidido nela? Continue nela. Você não decidiu-se ainda? Pode ser que o Senhor o chame para outra realidade? Pode ser que o Senhor queira algo mais específico de você? Recorra à ajuda. Ajuda de quem pode conceder isso. A primeira grande ajuda vem do próprio Deus pela oração. Pedir que o Espírito Santo ilumine. O segundo é ir ao encontro de pessoas que você confia. É o padre, é alguém que o ajuda, alguém que o conhece, que pode trazer. Donde? Vocação geral, onde nós estamos, Deus nos coloca. Mas sempre a gente precisa estar muito atento, porque acontecem coisas muito interessantes. Eu me recordo, por exemplo, de uma situação que eu vivi na Diocese de Toledo. Lá eu fui bispo por 7 anos e meio. E na Crisma veio um jovem, e esse jovem, eu percebi algo diferente nele. E eu fiz uma pergunta, eu acho que você tem vocação para ser padre. Eu disse para ele. E o que aconteceu? A reação dele foi imediata. Eu não, nem pensar nisso. Já estou até namorando e acho que vou noivar esse ano. Não quero nem pensar nisso. Tá bom, Deus seja louvado, siga a sua vida. Depois de um tempo, eu fui até um seminário franciscano fazer uma visita e lá estava ele no seminário. Ou seja, Deus sempre tem o caminho certo para você, mas você precisa procurar. Não deixe simplesmente a onda ir te levando, isso é muito perigoso. É preciso a gente também interrogar o Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E buscar elementos, buscar situações para ter as devidas respostas. Veja só, você pode ser muito realizado no Senhor. Independente do caminho, se tens esse desejo de caminhar, né, com Cristo na igreja, Ele vai iluminando com o seu Espírito e vai colocar a vocação certa. Mas é preciso estar atento, ouvir a voz de Deus, não só a nós, mas a voz de Deus em nós. É muito importante. Obrigado, Dom Francisco, por esse testemunho, por esse caminho que deu para nós através dessa fala tão importante e tão bonita no ano vocacional. Nós do Pode Entrar, nosso podcast da paróquia São Judas Tadeu, agradecemos a você por estar nos acompanhando e de modo muito particular ao nosso bispo diocesano Dom Francisco. Nosso muito obrigado. Muito obrigado por ter me convidado, obrigado por você ter me aguentado. Um grande abraço para você, Padre. Com grande alegria, Deus obrigado. abençoe. Amém, obrigado. E vamos rezar um pouquinho. Vamos. Agora vamos fazer o segundo round, né, da Crisma aqui na nossa igreja. Quero agradecer a Pascom também por estar aqui nos ajudando e pela paciência que tiveram da espera. Deus abençoe a todos. E até o próximo Pode Entrar.